Deus. Gente, eu que tô tremendo pouco aqui, hein? Tô tremendo só um pouco, tá tudo bem. Gente, mas a verdade é que é uma oportunidade, né? O que eu vejo é uma oportunidade muito grande, né? Existe um privilégio muito grande, acho que é o meu, tá dando um pouco de eco aqui, né? Vou só chegar um pouquinho para trás. Se talvez tiver que dar uma regulada e abaixar um pouquinho, Rafa. Mas vou chegar um pouquinho para trás aqui, ó. Mas é uma oportunidade muito grande, essa que todos nós estamos tendo, né? De podermos estar com essa mesa aqui, com essa bancada aqui, gente. A gente estava conversando na hora do almoço, né? De homens de verdade, né? Homens de verdade. Então eu posso dizer para vocês assim, se a gente já admirava antes, né? Mas assim, a simplicidade às vezes de falar, de responder uma mensagem, realmente assim, impactou muito meu coração, né? Quando a gente entrou ali na primeira mensagem do convite, pastor Diego Melim, da vez que esteve conosco na conferência em Santos, assim, né? Quando eu voltei a falar com ele, pastor Robert outra vez esteve aqui. Então, assim, a simplicidade de verdade de vocês, né? E eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o Senhor, porque por conta, né, gente, existe uma disponibilidade, né? Uma disposição de cada um deles que estão aqui, né? E presentearam as nossas vidas com a presença, né? Desse dia por inteiro. Mas vamos começar aqui esse nosso momento na mesa. E a ideia aqui é a gente fazer o que? Esse bate-papo, né? Dessa realidade da liderança, não só a liderança ministerial, como o pastor Robert estava ministrando, né? Todos nós lideramos uma área da nossa vida, né? Então, assim, às vezes não está no funcionamento ali ministerial, pastoral, de obreiro, mas existe uma liderança ali onde está trabalhando, liderança familiar, né? Existem mães, pais aqui, existem aqui jovens, existem adolescentes. Então, assim, a gente quer abordar esse tema de liderança em toda essa esfera que a liderança cobre, né? E eu quero começar com o pastor Robert aqui. Essa primeira... Tá tudo bem, pastor? Pode ser? Vamos lá, pastor, eu queria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente aqui, né? E se alguém também quiser pontuar alguma coisa do que o pastor já vai falar. Quais características um líder precisa desenvolver nele para liderar nessa geração? Ótimo. Ei, som. O microfone som, verde som. aí, tá tudo certo? Ok? Ei, som. Aí. Chegou. Aí. Bom, como eu abordei na primeira ministração, falando a respeito do caráter, é uma característica, se não a maior característica que ele precisa desenvolver na sua jornada, né? O caráter tem a ver em estar firmado em uma verdade e, obviamente, respaldado pela palavra de Deus. Então, quando um líder ele busca desenvolver o caráter, ele vai potencializar o carisma, os dons que ele recebe da parte de Deus, seja um dom natural, um dom espiritual, ou até mesmo um dom ministerial. Então, é uma parte super importante na vida de um líder, obviamente, que ele precisa desenvolver. Obviamente, claro, a vida de oração que ele precisa ter. E quando fala de oração, ele precisa liderar pelo exemplo. Então, se ele fala de oração, ele precisa ser o primeiro a liderar. Tem um livro bem interessante de John Maxwell, que ele fala sobre os 5 níveis de liderança. Que ele fala que o primeiro nível de liderança é quando você lidera pelo cargo. Deram um cargo para você e aí você está liderando. Só que o último nível de liderança que ele fala sobre a inspiração. Que o líder, muito mais do que ele liderar pelo cargo, ou até mesmo pelo exemplo, ele precisa liderar inspirando outras pessoas, ajudando elas a crescerem espiritualmente também, né? Mas inspirando elas diante daquilo que ele está fazendo. Então, uma característica importante da liderança é ele liderar por inspiração. Então, aquilo que ele fala para o outro é algo que ele já está vivendo na prática, né? Ele sai do campo do teórico e experimenta Deus de verdade. E uma coisa interessante é que se você tem conhecimento da palavra, mas não experimenta o poder da palavra, se torna uma arrogância na vida do líder. Então o líder ele precisa ter, obviamente, o conhecimento, mas experimentar esse conhecimento na prática. E isso gera autoridade naquilo que ele fala. Então é uma característica muito importante que o líder ele precisa desenvolver todos os dias. Que eu vejo às vezes que muitas vezes, né, só abrindo esse parênteses aqui, nem tá na pauta, mas muitos líderes se preocupam às vezes muito com a performance, né?
a como liderar nessa geração. Que geração? Essa geração do online, essa geração que tem dificuldade, às vezes, de se atentar, né? Então, é uma liderança muito perigosa, essa questão de uma liderança, ela querer desenvolver uma característica só para suprir, agradar, né? Às vezes, até a questão de vestimenta, né? Como é que eu me visto hoje? Não, eu tenho que me vestir, né, nessa moda aqui para poder me comunicar. Não que não seja necessário, eu acho que a vestimenta também é uma linguagem de fala, é uma maneira de comunicação. Mas, né, eu acho muito perigoso quando o líder ele fica refém, talvez, de desenvolver mais isso do que talvez ali guardar essa essência aí da liderança que vem da revelação de Deus. Sim, liderança é muito mais do que, obviamente, a questão de se vestir. Se vestir, o que você fala comunica algo, né? Mas eu conheço muita gente que fala muito pouco, mas ela é muito pontual nas palavras e também até no comportamento. Por exemplo, em nenhum momento da Bíblia a gente vê Jesus falando eu te amo para alguém, porque ele demonstrava o amor através das atitudes, de maneira prática. A gente encontra uma referência, quando Jesus encontra Pedro, pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Nas 2 primeiras, Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E na 3ª vez, Jesus pergunta para ele se ele amava, e ele responde: só o Senhor sabe. Porque uma coisa que eu aprendo com isso é que o seu caráter, ele é provado nas suas atitudes. Então, quando o homem falha quando aquilo que ele fala não é sustentado pelo caráter. Então, nós vivemos hoje uma geração onde a gente fala muita coisa, mas não é expressada através da prática. Então, a gente precisa expressar a verdade de Deus através de comportamento, através das atitudes que nós temos no campo do conhecimento. Já é explicado, já é sabido que a sabedoria é a aplicação prática do conhecimento que você tem. Então, isso gera inspiração, gera autoridade naquilo que você carrega. A gente estava falando de autenticidade, pessoas muito autênticas. Conheço um homem de Deus que o Senhor já levou ele, e ele era um cara extremamente diferente da normalidade. Ele, na pregação, ele não era tão hermenêutico, tão organizado no raciocínio dele, uma construção, mas ele falava com tanta autenticidade a palavra de Deus, porque era carregada de experiências com o Senhor. Então isso acaba trazendo um despertamento para aquele que está ouvindo, não somente ouvindo, mas ele vê realmente na vida daquela pessoa que condiz com aquilo que ele fala no campo da prática. É isso, é a vida, né? É a vida do líder que tem que gritar mais alto, né? Porque hoje a gente vê assim, é muito fácil você sair aí colecionando inspirações, né? Inspirações de influenciadores, né? Qualquer postzinho, mas assim, nós precisamos nos atentar na vida. Um líder, né, segundo o coração de Deus, né? Eu acho que a principal, né, característica, igual o senhor falou, assim, é essa vivência, a vida dele grita, né, ali, essa revelação de Jesus. Gente, lembrando o pessoal aí que já está na live com a gente, viu? No ao vivo, Deus abençoe vocês. Aí, vocês que estão aqui no presencial, gente, aproveita para compartilhar aí, tá? Já se você ainda não pôs aí no status do seu WhatsApp, se você não colou o link lá no story do seu Instagram, já aproveita aí e abençoa aí a galera que está ao seu redor. Pastor Diego Menin. Pastor, como é que a gente pode manter, né, nesse contexto aí dessa era digital hoje, como é que a gente pode manter uma visão atualizada, né, e relevante, mas sem perder a essência do Evangelho? O pastor Felipe estava até ministrando aqui, né, sobre, para cada etapa da vida de Davi, ele usou uma ferramenta, né? E hoje, na nossa geração, hoje contextualizando, né, para o nosso século, para a nossa geração, existe uma transição cultural acontecendo, né? Eu entendo, de geração para geração. As coisas estão mudando, né? Não lentamente mais, mas muito, de uma velocidade muito grande. Mas como é que a gente consegue atualizar essa visão, essa ótica de tudo que está acontecendo nesse contexto social hoje, né? Mas sem ser relevante, mas sem perder aí essa essência do Evangelho hoje. Som. Paz, meus irmãos, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez por me convidarem. Bom, é uma pergunta bem complexa. Vamos tentar. Eu vou dizer para vocês o que eu vejo na minha experiência. Nós temos um erro de algumas vezes misturar o que é doutrina com o que é cultura.
E gosto é uma coisa muito peculiar. Então você vai, por exemplo, num shopping, senta numa Renner, numa C&A, você vê roupas que você fala, eu nunca usaria uma roupa como essa. Aí vem uma tiazinha ali, pega a mesma jaqueta que você falou, que horrível, ela fala, nossa, é o meu número, é a minha cara essa jaqueta. Isso é gosto. Então, eu entendo que a igreja do Senhor, ela nunca poderá abrir mão da doutrina, porque a doutrina, ela é atemporal, a doutrina, ela é para todos, para todo tempo, para todas as culturas, para todos os países, a doutrina da Sagrada Escritura. Mas a cultura, ela é modificada constantemente. A linguagem, o jeito de fazer igreja, o jeito de comunicar o evangelho, a essência do evangelho é uma só. Não tem como você melhorar o que é perfeito, o evangelho é perfeito. Mas aonde que eu acho que nós perdemos a relevância? Quando nós perdemos a humildade. A única forma de você aprender rápido é sendo humilde. E você só é humilde naquilo que você reconhece que você não é bom. E nós temos muita dificuldade em reconhecer quando não somos bons. Parece que quando eu falo que não sou bom, isso me humilha. Mas dificilmente alguém vai conseguir comunicar melhor até que perceba que não comunica tão bem. Dificilmente alguém vai conseguir evangelizar melhor até perceber que não é tudo o que ele pensa. Nós algumas vezes achamos que somos a última bolacha do pacote. Então eu penso que a relevância na mídia, na pregação do evangelho, em tudo que a gente faz, parte de garantir a doutrina está comigo, eu sei qual é a essência do que eu faço, mas eu não tenho apego ou orgulho com o meu método, com o meu jeito, porque as coisas mudam tão rapidamente. Né? O jeito de fazer igreja hoje, daqui a 5 anos é outro. Então, se eu tenho a humildade, e vocês mostram humildade, porque tiraram um sábado inteiro para estar sentados aqui ouvindo, isso é um sinal de humildade. Eu vou dizer, na minha vida, Deus me deu a graça de ter um YouTube bom, grande, mas eu não me considero um youtuber. Eu tenho redes sociais com alguma relevância. Eu sou um pastor de igreja, né? Se você pegar o que eu faço nas redes sociais, eu faço o que é na igreja. O que eu tento fazer é entender que as pessoas não têm mais o mesmo tempo. Por exemplo, entender que os 8 primeiros segundos de um vídeo é o que dá o sucesso do vídeo. Não sou eu que inventei isso, ele me falou. Então eu não sou bobo de dizer, não, eu só vou comunicar num vídeo e quem quiser me assistir vai ter que aguentar a me ouvir falando do jeito que eu quero falar. Se você quer fazer sempre do jeito que você acha legal, talvez você atinja só uma bolha. Então, para isso tem que ter a humildade para entender. Eu preservo a doutrina, mas eu preciso ter humildade para aprender o que está acontecendo à minha volta. Entender que nem sempre aquilo que é o mais confortável para mim, ou que é o mais legal para mim, é o que vai dar êxito. Só para fechar, nós vimos na pandemia um pastor muito grande no Brasil, que não tinha nenhuma habilidade com online, dizendo o seguinte, olha, a nova classe de crentes desviados são os crentes online. Porque para ele era terrível ter que ter uma igreja online, porque ele não era uma coisa que ele gostava e que ele não queria. Mas nós temos que entender que tem muita coisa que a gente não gosta, que a gente vai ter que aprender a gostar. E não dá para fazer só o que gosta. Então eu acho que esse não sei se eu respondi a pergunta. Sim, não, gente, uau, né, gente, uau. Então, mas eu acho muito interessante também, gente, abrindo um parênteses aqui, né, gente, eu não sei se você segue o @ de todos os preletores que estão aqui, mas fica aí uma boa dica de influência, né. Pastor, o que me chama muita atenção, né, na sua história, né, e na história da Igreja Lírio, né, pastor Diego Maninho, né, pastor da Igreja Lírio, ali no Insta da Igreja Lírio tem um vídeo, tem um Reels da história da Lírio. E eu acho muito interessante, depois quando vocês forem embora da conferência, vocês vão assistir, né, esse Reels ali de como a Lírio começou. E só aquele vídeo, dá para ver que assim, o Senhor passou por muitas mudanças, né? Teve que virar uma chave, né, nessa questão de visão atualizada e relevante para o contexto social de hoje. Foi difícil isso, pastor? É difícil porque hoje a gente vê que, né, o alcance tanto de uma rede social, do seu canal de YouTube, é um alcance também que alcança muitos jovens, né? Por exemplo, eu prego o evangelho há muitos anos. Não dá para você fazer um sermão como você pregava antes. Não dá. Você pode falar assim, eu sou um pregador e, sei lá, quem quiser me ouvir vai ter que me engolir pregando assim. Se você quer ser assim, você vai pregar para 10 pessoas.
Aí você diz assim, mas o povo não quer saber mais de pregação boa. Não tem nada a ver. As pessoas não têm mais a paciência que tínhamos antes. As pessoas ontem, antigamente elas só viam a gente uma vez por semana, hoje elas têm YouTube. Então eu tenho que manter a essência do evangelho, eu tenho que manter a minha autenticidade, mas eu tenho que entender que se eu não conseguir pregar em 35 minutos, 40 minutos, eu vou perder a relevância. Se eu não conseguir dar, por exemplo, hoje as pessoas elas querem caminhos. A igreja é um lugar para resolver dores. Então assim, antigamente você via grandes pregadores, as pessoas saindo de casa para ouvir uma pregação que você pegava ali toda a geografia bíblica de Israel, o nome do monte, qual é o nome, o grão da areia. É muito bacana, mas hoje as pessoas elas querem entender a Bíblia, mas elas querem resposta para suas dores. Então você tem que ter uma leitura, porque nunca tivemos tantas pessoas doentes emocionalmente como hoje. O conhecimento abriu. Então eu penso que ao longo do tempo a gente tem que olhar um pouco menos para o nosso umbigo, não fazer da igreja a nossa casa, porque a igreja não é a nossa casa, a igreja é a resposta para o mundo. E você tem que responder o mundo naquilo que o mundo precisa, sem abrir mão do evangelho. E isso, eu volto só para fechar aquilo que eu falei, a humildade. Nós temos hoje, infelizmente, muitos líderes que não têm humildade para se reinventar. E quem não se reinventa fica para trás. Isso fica ultrapassado. Uau, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Bom, vamos seguir aqui agora, né, gente? Deixa eu fazer uma pergunta para quem, gente? Para ele, né? Não é por ser meu marido, né, gente? Mas desculpa, né, gente? Pra mim, amor. Desculpa, né, gente? Pastor Felipe, nosso pastor local aqui, né? Uma bênção nessa cidade, nessa geração. Uma pastor, bênção na sua vida também, né? Uma bênção na minha vida. Ele não podia perder, né, gente? A oportunidade, a pessoa sabe investir, né? Tá aproveitando o online, aproveitando que estão filmando, né? Vão ter vários cortes dessa sua fala, você sabe, né? Vários. E eu vou te mostrar esse vídeo depois, sabe? Fala figurinha. Pastor, vamos lá. Hoje existe uma liderança, né? Refém, muitas vezes, de aprovação. Líderes que lideram para agradar, né? Lideram uma igreja, mas será que o culto foi bom? Será que a pregação foi boa? Eu vejo, talvez hoje, não sei se essa é a palavra, mas parece que as igrejas entendem que a igreja funciona como um menu, onde você pode escolher o que é bom, o que não é bom, se você quer um petit gâteau, ou se só um macarrão à bolonhesa tá bom. Então, assim, eu queria, né, que o senhor começasse respondendo terminando essa afirmação aqui, ó. Uma liderança refém de aprovação é? Uma liderança frustrada, doente. Falando nisso, eu gostei do Senhor. Mas tá bom. É só hoje esse Senhor. Gente, mas tirando a brincadeira de lado, eu acho que existe uma crise hoje de identidade, né? Talvez o maior problema das pessoas é a identidade. A gente falar da rede social, ela pode ser tanto uma bênção como uma maldição. E a rede social é algo só a comparação. Então, as pessoas estão lá o dia todo vendo a vida dos outros, né? Fulano tem aquele carro, eu tenho esse. Fulano está viajando, eu estou trabalhando. Fulano, a igreja é maior, a minha é menor. E a gente tem que tomar muito cuidado com a comparação. Porque toda vez que a gente cair nessa cilada da comparação, nós vamos ficar doentes e frustrar. A nossa aprovação precisa ser de Deus. E quando é que Deus nos aprova? Quando nós descobrimos a nossa identidade, o nosso propósito, quem nós somos em Deus. Então, o que Deus tem para o Robert não é o que Deus tem para mim. O que Deus tem para o pastor Meninho não é o que Deus tem para mim, para o Marcos. Então, assim, nós somos pessoas diferentes. E nós precisamos encontrar o valor que existe em cada um de nós. Você está aqui hoje, existe um valor na sua vida. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Eu não preciso me comparar com ninguém. Até porque eu não posso comparar. O que é melhor? Um carro ou uma moto? Depende. Depende de quem usa, depende para que você vai usar. Então, assim, todos nós temos um propósito diante de Deus. E hoje eu vejo que as pessoas, por não ter uma identidade firmada em Deus, ela precisa que os outros digam para ela que ela é uma bênção. Que os outros agradem. E assim, nós estamos aqui, somos líderes. A probabilidade que nós temos de nos frustrar, de sermos traídos em algum momento da nossa vida, é 100%. E não é porque as pessoas, talvez alguém não te enxergue como Deus te vê,
que você não tem valor. Então, quando você descobre quem você é em Deus, você tem certeza do propósito para que Deus te chamou, você vai se inspirar em pessoas. Então, por exemplo, todos os pastores que estão aqui são uma referência para a nossa vida. Vocês são referência, nós nos inspiramos em vocês. Mas você tem que saber quem você é, o que você carrega, porque o que você carrega é único. Então, talvez eu possa olhar para alguém e falar, poxa, que bênção, aquilo que ele acrescenta naquilo que Deus tem para mim. Então, que nós possamos descobrir quem nós somos em Deus. Porque a aprovação, né, só abrindo essa aspa aqui, ela é uma linha muito tênue, né, eu acho assim, da inspiração, de você se inspirar e de você idolatrar pessoas. Então eu vejo, hoje a gente vive, né, um século aí, onde parece que as pessoas mais idolatram, né? Idolatram famílias pastorais, idolatram redes sociais do fulano e do ciclano, idolatram a maneira como se move, né, digitalmente. E talvez essa idolatria a outros traga a essa pessoa essa questão da imitação, aí ela já perdeu a identidade. E aí onde ela então espera o quê? Que as pessoas aprovem da maneira com que aprovam. Mas assim, o que acontece? A internet, ela não mostra a verdade. As pessoas não são quem está lá. Quando você vai tirar uma foto, quem é que tira uma foto com o cabelo bagunçado aí? Sem maquiagem. Mas você é isso? Não, você não é isso. Nós somos quando você acorda. Então, às vezes a gente está vendo a melhor família, a família mais bonita, mas lá tem problemas como a minha família. Ah, a igreja é linda. Hoje a gente está, e até o pastor está falando sobre ferramentas, hoje a gente usa muito a internet. Então, qual é o segredo da internet? Você tem que saber tirar uma boa foto, você tem que saber pregar para a internet, você tem que saber passar um bom culto. Só que, tá aqui os pastores, qualquer igreja tem problema, onde tem gente tem problema. Não é porque a foto é bonita que aquela igreja é perfeita. E às vezes a gente deixa de valorizar quem nós somos e aonde nós estamos. E nós esquecemos que tudo que Deus investiu na nossa vida e aquilo que Deus tem feito é algo de valor. A gente estava falando isso agora no almoço. Hoje você não vê mais pastores falando assim, não, eu vou começar um trabalho. Hoje ele quer tudo pronto, né, pastor? Hoje o cara quer tudo pronto, porque ele não entende o valor que é o processo. Né? Então, assim, para nós estarmos hoje aqui, sangue foi derramado, um preço foi pago. Jesus pagou o preço. Homens deram vida para que hoje a gente possa pregar a palavra de Deus e todo mundo conhecer de Jesus. Então, assim, é muito interessante saber o valor que nós temos e tomar cuidado, porque, assim, eu nasci no Evangelho. A gente pode mudar a forma, o jeito, mas igreja é igreja. Gente é gente. Pessoa é pessoa. Pastor é pastor. Pastor falha, pastor erra. Sabe, a gente se escandaliza. Pastor, sabe por que nós estamos esperando das pessoas o que eles não podem dar para nós? Né? E nós somos homens e a gente erra, a gente tem medo, nós vamos passar por dificuldades, nós ficamos tristes. Então assim, e tá tudo bem, você que está aí, você não é diferente de ninguém, né? Nós somos iguais. O nosso propósito é chegar no céu e fazer que o nome de Jesus seja revelado. Uau, é isso, né, gente? Pode aplaudir, glória a Deus, né? Glória a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira para essa pergunta. Tô nervosa. Calma, gente. Deixa eu me ajeitar aqui, pastor Marcos Madaleno. Deixa eu fazer. Pastor, a gente sabe que o plano de Deus não cabe dentro de não cabe apenas, né, dentro de uma única geração. O plano de Deus, ele é de geração em geração, né? Eu digo como se fosse uma timeline, né? E ela nunca para. E nós estamos ali em algum breve momento, a nossa geração, a nossa vida, dentro do plano de Deus, né? Até porque a palavra de Deus ela vai falar que nós temos essa tarefa, né? De contar os feitos do Senhor, Salmo vai dizer isso, né? De geração em geração. Mas, como é esse desafio hoje de navegar entre as gerações? Porque a gente tem aí na classificação, né? Existem as gerações classificadas, né, em 5 tipos aí, dos boomers, né? Aí você vai vir para a geração X, Y, a Z e agora a Alfa. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Não sei se você sabe qual geração você é. Então eu vou falar o seu ano. Tem gente assim, já não fala. Eu vou revelar quando eu nasci. Vai. Você vai levantar a mão. Vamos lá. Então, vamos ver quantas gerações nós estamos lidando aqui hoje. Vai.
Se você faz parte da geração boomer, você... Vai levantar a mão, viu? É pra levantar, viu? Você nasceu entre a década de 40 e 60. Levanta a mão. Ó, uhul! Uma salva de palmas pros boomers, gente! Glória a Deus! É isso, gente. Se você pertence à geração X, você está aí no final da década de 60 até 70. Cadê a geração X? Ó, tem geração X aqui também. Mas se você é da geração Y, né? Se você é da geração Y, aquela geração que já foi treinada assim já foi o início, né, da tecnologia, você está entre a década de 80 a 2000. Eita! Ok. Você levantou a mão nos boomers, amor? Boa. Nós estamos na conferência o quê? Liderança. Multiplique. Qual? X, Conferência? X. Conferência? Você entendeu, amor? Entendi. X. Gente, ó, demorou até pra cair a ficha aqui. O dele é o X, A geração X, tá, gente? Pra quem não entendeu. Vamos lá. Agora, geração Z. Quem tá na geração Z aí de 2000 até aí 2010? Nossa, até a reação, que é isso, gente? Eu vou falar de novo, porque os boomers já deviam ter se apresentado dessa forma, gente. Todas as gerações. Vamos lá, quem tá aí na geração Z de 2000 a 2010? Eita! E agora a nova classificação, né, que chegou é a classificação da geração Alpha, os pós-2010. Cadê? Pós-2010 tem a galera aí, pós-2010, ó. Tem. Ó, geração privilegiada tem. Então, pastor Marcos Madalena, o senhor vê que hoje o negócio tá geracional aqui, né? Geracional. Mas, pastor, como é que a gente navega, né, de uma forma relevante, de uma forma, né, enraizada em Jesus, diante de tantos desafios culturais, desafios geracionais? O senhor ali, né, uma inspiração como mais de 10 anos liderando jovens ali, pastor da igreja da cidade? 18 anos na igreja da cidade. 18 anos, gente, 18 anos, o que é? 18 anos é outra coisa, né, gente? Outro nível. Tirou a habilitação, já virou líder. Mas, pastor, assim, né, o senhor inspira a nação nessa, né, nessa questão da liderança dessa geração de jovem e tudo mais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? O seu livro ali sobre liderança de jovem, o seu livro ali sobre criativo, são literaturas, né, ricas em como liderar navegando por essa geração. E só antes de eu já responder, acho que tem um capítulo de um dos seus livros, eu não lembro de qual é agora, que o senhor fala assim: eu amo a geração mimimi. É o livro Ministério com Jovens. É o Ministério com Jovens. E eu queria que o senhor também abordasse um pouquinho disso, né? Porque muitas vezes a gente vê o povo falando assim, né? Alguns pregadores dizem, essa geração é muito mimimi. Mas como lidar com isso, pastor? Será que essa geração, ela consegue se sentir bem sendo chamada assim? Boa tarde, pastor Renato. Boa tarde, Vida Nova. Tudo bom, meus amigos aqui, já dei minha tarde. E esse assunto da geração é muito interessante, para você não se perder no alfabeto todo. E às vezes a gente não entende o que significa cada geração. Já tem, assim, análises que falam que é a primeira vez na história que nós temos 7 gerações convivendo juntas, porque a expectativa de vida aumentou. O idoso de hoje, assim, quando a gente analisa gerações, eu não vou falar só da geração Z, o idoso de hoje não é como o idoso de ontem. O ministério com os idosos de ontem era o ministério do crochê, da bocha, né, do artesanato e de fazer uma viagem para Atibaia, né, ou para Caldas Novas uma vez por ano, tá? E pronto. Agora você vai ver que o idoso de hoje, ele pode ser um consultor. O idoso de hoje, ele participa de manifestação política. O idoso de hoje, ele tem rede social, a sua avó curte o seu post e comenta. Esse é meu neto, não é? Então, assim, esses dias a gente foi explicar para a avó da Mariana, que tem 90 anos, como é que fazia para ela retirar o valor que pode ter ficado perdido lá no governo federal.
Aí ela deu uma aula para minha sogra, como é que fazia isso. Porque no tempo que ela tinha, ela acessou os vídeos no YouTube, ela aprendeu como fazer um tutorial de YouTube. Então, assim, as gerações mudam, elas são cada vez mais curtas, porque o mundo muda cada vez mais rápido. Então, e o comportamento muda, porque por que a gente fala de gerações? Porque a gente vai ver que o comportamento mudou de um momento para o outro, e normalmente teve um grande acontecimento que fez com que essa geração mudasse o seu comportamento. Então eu sou millennial, sou da geração Y, a minha geração é muito otimista, a minha geração viam os pais trabalharem numa multinacional por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, eles eram promovidos, eles tinham plano de saúde, quando eles se aposentavam, eles estavam bem, estavam seguros, esse emprego era um emprego que dava muito assim, um controle sobre as próximas fases de vida, e se você trabalhasse lá, você tinha sucesso. Só que grandes multinacionais quebraram quando teve as crises de 2000 a 2010. O cartão de boas-vindas para a geração Z é a queda das torres gêmeas, que depois o mundo vai passar para a bolha imobiliária dos Estados Unidos, a crise fiscal americana, a crise fiscal europeia, e tudo isso vai fazer com que os produtos aumentem o preço, a inflação, a dificuldade com moeda, viajar não é mais a mesma coisa. A geração Z pega um mundo muito mais instável. Então ela não tem um sonho de trabalhar numa multinacional. Ela acredita que ela tem que empreender. Então a pesquisa sobre empreendedorismo aumentou, por exemplo, 300% no YouTube de 2018 para frente. Porque a geração quer empreender. E quando eu falo com essa geração, vou ter um ministério de jovens em 2000. É um jeito de falar. Ter um ministério de jovens em 2010. É outro jeito de falar. Eu cheguei a liderar jovens por 22 anos. Liderei 2 anos na igreja do meu pai, liderei 2 anos na equipe de linha de frente da igreja da cidade, 18 anos como líder. A cada 4, 5 anos a gente tinha que se mudar completamente. A gente mudou nome, a gente mudou ministério, a gente mudou calendário, a gente mudou abordagem, a gente mudou a forma de formar líderes. De último, a gente tinha, por exemplo, o Eleve Hub, que era uma frente para despertar e desenvolver o empreendedorismo na juventude, e assim a gente desenvolveu empreendedores com cosmovisão cristã, a gente ganhou jovens para Jesus, a gente mentoreou, a gente deu a oportunidade de uma geração ministrar a outra, porque tinham empreendedores mais velhos que adotavam empreendedores mais novos, e assim por diante. Eu frequentei EBD, né? E como o pastor Diego colocou muito bem, o que é bíblico, o que é doutrina, o que é cultural. Ensinar a geração e liderar gerações, sabendo que o plano de Deus não cabe numa geração só, é fazer esse exercício constantemente. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos uma igreja demonizando aquilo que não entendia, aquilo que não compreendia. Então a gente não vai controlar tudo. Então o que a gente precisa? Ter um coração aprendiz. Tem um coração, inteligência artificial. Então tem um que vai demonizar a inteligência artificial, falando que o pastor não produz mais mensagem, falando que o aluno não faz mais trabalho de escola, falando, né, uma série de questões sobre isso, e outros vão, o que é isso? Esses dias eu estava numa conferência de pastores, tinha 60 pastores no encontro, na verdade era um encontro de treinamento, e teve um painel sobre inteligência artificial, e eu falaria logo em seguida. E quando terminou o painel de inteligência artificial, o painel era sobre IA. Aí um pastor se levantou e falou assim: onde eu instalo esse aplicativo IA no meu celular? Então ele está aprendendo sobre isso. Para ele é assustador. Já viu quando mostra aquela imagem, aí vem alguém e fala: nossa, os gigantes voltaram, né, a existir, ou já existiram em algum momento, e foi uma imagem produzida por IA, e ele não sabe como é que faz isso, da onde sai. Então eu vou me colocar com humildade, com quebrantamento. Isso me ajuda a aprender, isso me ajuda a ser autêntico, isso me ajuda a liderar, e assim por diante. Então eu tenho que aprender o tempo todo. Outra coisa, por exemplo, a questão das emoções. Mudou. Eu liderei em 2010 com um menino que falava que tinha depressão, eu botava a mão na cabeça dele, dos anos 2000, né? Falava 3 versículos bíblicos: tudo posso naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o seu bem.
né? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Orava e falava: menino, deixa de frescura, levanta da cama, vai fazer seu currículo, vai trabalhar. E se eu fizer isso hoje, eu sou intolerante. Se eu fizer isso hoje, né, como assim? É muito mais complexo. Então, e também a questão é mais complexa. E tem gente que demoniza. Aí a gente vai ver, por exemplo, uma igreja na história que apoiou a escravidão, que apoiou o nazismo, porque simplesmente fez o que sempre fez. Porque não teve a capacidade de ler o tempo, ler a cultura. Não vou mudar a Bíblia, mas como o Tim Keller coloca no livro Igreja Centrada, a graça comum de Deus às vezes traz uma revelação numa época que não é que a Bíblia mudou, é que a interpretação da Bíblia vai trazer a verdade dela com a luz de novos acontecimentos que eu não despertei para eles em tempos anteriores. E aí eu vou falar, não, nazismo... E aí tem um pouco do que a gente fala aqui, o politicamente correto, que é chato demais, que tem ali dentro, tem coisa que é chato mesmo. Você falou da questão do mimimi, né? O capítulo do meu livro é que eu amo a geração que chamam de mimimi. Não é? Então tem coisa que é chato mesmo, tem são coisas chatas e complicadas, mas tem coisas que trazem uma nova percepção de um tempo onde nós podemos olhar com mais amor. E aí, só encerrando essa questão do mimimi, né? A gente, com todas essas diferenças, a gente vai ter que fazer uma escolha, tá? Se a gente vai comentar essa geração, se a gente vai avaliar essa geração, ou se a gente vai liderar essa nova geração. Porque se eu ficar falando que é mimimi, se eu ficar falando que é Nutella, se eu ficar falando que é um povo esquisito e que não tem perseverança e que não dá conta do recado, eu vou só comentar. Já tem jornalista fazendo isso, sociólogo, tem um monte de gente. Mas se nós queremos liderar não é comentar o que está acontecendo, é levá-los para um novo lugar. Eu tenho que fazer o que João fez, que olhou para a nova geração e teve um olhar profético. Vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno. A palavra de Deus em vocês permanece. E como Paulo fala para Timóteo, seja uma referência, fala para Tito. E assim nós vamos liderar essa nova geração. E o mover de Deus, que não cabe uma só, vai acontecer porque as gerações não se divorciaram. Quando há quebrantamento, amor para uma nova geração, então não tem o divórcio geracional. Então nós vamos ter uma igreja saudável, como a gente viu aqui, né? Geração Boomer e geração Z. E elas estão se conversando na mesma página e uma geração inspira a outra. Uau! É isso. Bom demais. Bom demais. Porque assim o contexto, eu acho que toda mudança gera um pouco de medo, né, pastor? Nossa. De geração em geração, deve gerar um pouco de medo, assim, né? Eu estava pontuando essa questão, né, da geração boomer e tal, às vezes ser desafiada a esses novos desafios, né? O senhor estava ministrando esses dias e o senhor falava, né, gente, sobre até os exemplos, né, que são dados. Não dá para você dar um exemplo hoje baseado, talvez, no Titanic, né? Você vai ter que atualizar o filme. Se você falar do Star Wars, todo mundo sabe. Tem uns filmes que passam de geração em geração, né? Mas uma vez eu estava pregando para adolescente falando de Matrix. Geração Z, só geração Z, levanta a mão. Geração Z que assistiu Matrix, levanta a mão. Aqui vocês assistiram. Tem uma parte abaixou a mão, mas a maioria das pessoas que eu estava ministrando, os adolescentes, quando eu falei da pílula vermelha, a pílula azul, eu falei, cara, isso aqui tá demais, agora eu vou chegar onde eu quero. E quando eu vi, eu perguntei quem assistiu Matrix. 2 tios do ministério levantaram a mão. Muda tudo, né? Então enfim, né? Cada geração viu atletas jogarem de perfis diferentes. Cada geração teve músicas diferentes que marcaram. Aí quem ouviu Beatles, quando era jovem, vai falar que o trap não é música. Entendeu? Mas é isso, quando, né? A gente ouvia Beatles, o que a geração antiga ouvia? E eles falavam que o que a gente ouvia também não era música. Hoje a geração X está revoltada, porque o rock morreu. Né? A geração Y já ouviu o Coldplay, né? E o U2, que influenciou o que? O worship da igreja. Tá? E aí
ok, agora a nova geração, agora o trap. Será que o trap vai influenciar a música de amanhã? Eu fui numa conferência de adolescentes que era eu pregando e o Vitinho cantando do começo ao fim. Eu falei, como é que vai ser no domingo? Aí, pastor Diego, sabe o que aconteceu? No domingo, alguns pais se levantaram e saíram do culto. O pastor teve que explicar, dar uma bronca, falar, olha, o tempo mudou. Mas esse menino tem realidade com Deus, essa música está mudando a vida de muita gente que está nas drogas, muitos adolescentes que estão, né, enfim. E foi muito legal a experiência, né? Mas é isso que você falou, a mudança provoca medo. Algumas coisas são coisas que vão passar, mas só para a gente falar sobre essa questão da mudança, gente, as trends passam, a igreja permanece. Eu não tenho medo do que vai vir contra a igreja, do que a gente vai ter que aprender para continuar comunicando a mensagem de sempre. Eu tenho medo da igreja deixar de ser igreja. Porque se a gente ama as pessoas, se a gente sabe o que é bíblico de fato e o que é cultural e a gente diferencia isso, a igreja ela não para porque o mundo mudou. Deus não está assustado com as mudanças do nosso tempo. Mas se a igreja deixar de ser igreja, aí é um problema. Por que não tenho medo do que virá? Porque as portas do inferno não prevalecerão. Porque a Bíblia fala em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será como testemunho, será pregado a todas as nações, né? Então, tudo que é comprometido com o evangelho vai ser pregado, vai ser sustentado por Deus até o fim. Então, que a igreja seja comprometida com o evangelho, e Deus vai sustentar essa igreja até o fim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pastor Diego Menin, seguindo aqui, entrando nessa parte, assim, gente, eu falei aqui, né, no início, que não foram nem 2 meses para eu ler 3 livros do pastor Menin, né? Que literatura fantástica, assim. Mas ele não trouxe esses livros hoje, né? Eu falei, pastor, como é que são? Não, 2, outros 2 que o senhor vai falar, né? Mas o livro Deixe Ir, Se Custa a Sua Paz, Está Custando Caro, Decidir Machuca, Não Decidir Mata. Ó, gente, já decorei até os temas. Entra lá depois na loja, deve ter uma loja online lá, né, pastor? DiegoMenin.com. Já deu tema para pregação de domingo aí, ó. DiegoMenin.com, viu, gente? Já acabando a pregação, vocês entram lá. Pastor, mas o que me chamou a atenção nos seus livros, né? Eu gosto muito de ler. O senhor pontua muito essa questão do que paralisa um líder, né? Para a gente não parar nos percalços, não parar em coisas pequenas, não parar, né? E a gente vê que muitas desses pequenos cupins, né, vão parando grandes lideranças, né? Que a gente carrega, uma frustração, um desânimo, uma falta de perdão. Então, assim, por que tantos líderes paralisam diante desses conflitos, né? Existem conflitos que paralisam lideranças, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu acho que o maior inimigo de um líder são as suas emoções. Porque o chamado não é emocional. O chamado não é emocional. O chamado ele é um fato, é um propósito. E eu tenho que entender que enquanto eu executo o meu chamado, eu vou sentir emoções. Mas as emoções sempre são secundárias. Jesus é o maior exemplo disso no Getsemane, quando ele fala, olha, Deus, se o Senhor puder me tirar daqui, eu estou me sentindo péssimo, mas que seja feita a tua vontade. Então, o problema é que nós temos líderes que são muito mais emotivos do que inteligentes. E tudo que você é mais emotivo que inteligente, você abre mão. Por exemplo, você desiste de uma coisa porque está triste. Mas se você desistir de quando estiver triste, você vai desistir o tempo todo. Nem toda vez que eu vou pregar eu estou feliz. Nem toda vez que eu faço minhas coisas eu estou feliz. Ou então você, porque está com raiva, você grita. Mas eu vou estar com raiva várias vezes. Ou então você, porque está feliz, promete coisas o tempo todo. Tem pastor que quando está feliz ele sai prometendo tudo. Vou reformar aqui, não fez nem conta se a igreja tem dinheiro, mas ele está feliz, ele promete. Então, as emoções, elas são boas. A gente não pode se tornar uma geladeira, uma pessoa fria. A emoção é importante, mas a emoção não pode estar no topo. Porque nós não fomos chamados
para sermos ou exercitarmos o ministério emocional. Então, quando você vê líderes hoje que machucam pessoas, que transferem para os outros suas frustrações, né? Ele marca uma reunião, era para ter vindo 20, veio 10, aí, ao invés dele valorizar os 10 que vieram, ele não tem maturidade porque ele está magoado, porque faltaram 10, aí ele fica esculhambando os 10 que vieram. Porque toda liderança, eu falo que emoção é igual diarreia, vem forte e passa logo. Anotou essa, gente? Emoção é igual diarreia. Então, Profundo. se você entender que as suas emoções, elas têm que ser domadas, não é? Eu aprendi que um bom líder, ele não pergunta muitas vezes para si como ele está se sentindo. Ele simplesmente levanta e vai fazer suas coisas. Meu Deus. Então não tem muito aquele negócio de te olhar no espelho. Porque algumas vezes, se você olha para si mesmo e você faz aquela investigação de como eu estou me sentindo, dependendo da resposta, você nem levanta mais. Concorda comigo ou não? Então, o segredo, na minha opinião, de uma liderança é olhar, porque é o seguinte, você pode estar no vale ou na montanha, o trono de Deus está ocupado. O trono nunca fica vazio, o trono nunca fica mais fraco. Então é o seguinte, não é sobre o que eu sinto, é sobre o que Deus é. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se eu estou num cemitério, Ele é Deus. Se eu estou numa UTI, Ele é Deus. Se eu fui traído, Ele é Deus. Se eu acabei de comprar um carro. Porque normalmente a gente usa as emoções mais para o lado negativo, né? A emoção que... Não, mas tem a emoção boa que também estraga, né? Eu estou muito feliz, porque então, se você ficar muito feliz... Altas expectativas é um problema. Expectativa é maravilhoso. Alta expectativa é ingenuidade. Eu estou muito empolgado, calma, porque você está muito empolgado porque você acha que vai acontecer do jeito que você pensou, e nem sempre acontece. Então eu estou empolgado, estou animado. Agora, muito empolgado e muito animado é um grande problema, porque você pode se decepcionar. Então, resumindo, eu acho que um líder que perpetua, ele baseia-se no trono e ele é mais inteligente que emocional. Glória a Deus, amém. Pastor Robert, pastor, a gente vê hoje muitas frentes de trabalho com a juventude, né? E assim, o trabalho que a Cultura do Reino tem hoje, a Escola de Ministério e Missões, né, a Awaken, a gente vê que é uma bênção também. Até o Rômulo teve lá, cadê o Rômulo? Tá aí o Rômulo? Tá lá fora. O que o Rômulo tá fazendo lá fora, gente, em nome de Jesus? Tá trabalhando, tá trabalhando, ele. amém, tá perdoado, Rômulo, em nome de Jesus. Mas, pastor, acompanho o seu trabalho, esse trabalho que o senhor faz com a juventude lá também, né? E eu queria saber como é que é esse desafio, porque vocês recebem os jovens de várias igrejas diferentes, cidades diferentes, culturas diferentes, idades diferentes, né? A gente está falando desse desafio geracional. Recebe ali, né? Derrama sobre eles e aí libera eles para que eles derramem sobre as suas igrejas, né? E nós vemos que isso vem auxiliar esse trabalho de avivamento dessa juventude de hoje, né? Esse avivamento que nós temos visto. Nós vemos jovens rendidos, sedentos, né, pela presença de Deus. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho, porque é um trabalho tão lindo. Sim. Eu queria pegar um pouco do que o Marcos falou, do pastor Diego também falou a respeito da questão da geração, junto com a questão das emoções, né? Sou da década de 80, uma época onde o acesso ao conhecimento era através da Barça, era a maior fonte de conhecimento que tinha na época, as pessoas passavam de porta em porta para vender a Barça. Não tinha esse acesso tão fácil que nós temos hoje do conhecimento. E na minha família não tínhamos recursos suficientes para comprar uma Barça, que era muito caro, né? Então a gente valorizava muito o conhecimento mesmo, de verdade. A gente se debruçava no conhecimento, investia tempo para adquirir o conhecimento e absorver esse conhecimento. Hoje a geração é diferente, ela é uma geração tecnológica, informada, globalizada, que ela tem um excesso de informação, mas não tem nada de revelação. Então ela conhece sobre tudo, mas ao mesmo tempo ela não sabe, não é profunda em nada. Então a gente tem vivido e percebido essa questão. Aí quando traz a questão da emoção, a gente estava até conversando nos bastidores, que hoje a gente vê uma geração muito fragilizada emocionalmente. Tanto é que as pregações, as ministrações têm sido levadas muito para essa questão de trazer uma resposta bíblica para as questões emocionais, né? Você pergunta para alguém, como é que você está? Como é que está teu coração? Ah, pastor, eu sinto assim no meu coração. Eu penso, minha opinião, eu acho, eu penso assim.
Só que você vê que Jesus ele venceu a tentação no deserto, dizendo assim está escrito. Porque a vida dele não era baseada em emoções, era baseado na palavra de Deus. Porque muitas vezes eu vejo uma verdade de Deus que está tão distante de mim naquele momento, porque eu estou fragilizado emocionalmente, mas eu não posso resumir a minha espiritualidade em um momento que eu estou passando. Então eu preciso viver de acordo com o que a palavra de Deus diz e não com o que eu estou sentindo. Não que Deus tira as nossas emoções. Deus colocou emoções em nós, porque as emoções elas são sinais de algo que Deus está comunicando. Deus também fala com a gente através das emoções. Nos dá percepção, discernimento. Tem uma tribo de Israel chamada tribo de Issacar, que fala que eles discerniam os tempos e sabiam como agir. Então, a gente precisa entender os métodos, que eles são mutáveis, eles mudam de acordo com as estações, só que a missão é a mesma, ela é atemporal, ela não muda. Então, quando a gente vai tratar com essas pessoas que participam de algum movimento, alguma capacitação que a gente proporciona, a nossa preocupação não é quando eles chegam, mas quando eles voltam para casa. Porque elas acabam recebendo muita coisa e muitos acabam querendo voltar como revolucionários. Não, vou mudar minha igreja, meu pastor está errado, tá todo mundo tá errado e eu estou certo. E a gente fala desde o início, não, o seu objetivo é cooperar na edificação da tua comunidade local. Então, desde um jovem com 18 anos até pessoas mais velhas, eu estou com 42 anos ou até um pouco mais avançada com a minha idade, a gente precisa saber conversar com a geração, né? Os mais velhos precisam aprender a se comunicar com os mais novos, e os mais novos precisam se comunicar com os que estão chegando agora na comunidade, porque é geracional, né? Um pastor querido uma vez falou uma coisa interessante, que ele foi num culto, e nesse culto todos os líderes, pastores, crentes já de muito tempo estavam queimando por Jesus na hora do louvor, levantando as mãos, e ele viu que tinha muitos jovens, adolescentes e crianças com tablets e celulares na mão, na hora do culto. E estava um mover poderoso. Os líderes, todo mundo queimando por Jesus. Só que ele olhou com um olhar de gratidão a Deus, porque estavam queimando por Jesus. Só que ao mesmo tempo, estavam olhando para jovens que aproveitavam o tempo do culto, porque era o tempo que eles tinham para poder acessar a internet. Então, a gente não pode cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Como, por exemplo, nós estamos querendo entrar num problema que os Estados Unidos estão tentando sair há muito tempo, que é o cristianismo nominal. Que não souberam comunicar para a próxima geração a vida, a presença com Deus. A gente olha para o berço de um grande avivalismo na Europa. Na Inglaterra, por exemplo, tem homens como Evan Roberts, Charles Finney e muitos outros que experimentaram um forte avivamento, só que hoje nós estamos vendo que o cenário está completamente contrário do que eles viveram naquele período, porque eles não se preocuparam em passar para a próxima geração o zelo pela presença. Então, esse é o cuidado que nós, como líderes, estamos buscando ter para comunicar para a próxima geração. Eu em casa, por exemplo, eu tenho 4 filhos, 3 filhos pequenos, então eu faço questão deles me verem orando, lendo a Bíblia, chamo eles para um discipulado, porque essa é a minha responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por mim se eu não fizer. Então eu preciso primeiro discipular a minha casa para depois alcançar a próxima geração. E a gente tem levado isso para todos os pais, líderes, pastores, que eles precisam ter essa responsabilidade de discipular a próxima geração que está vindo depois da gente. Uau, e entrando nesse assunto também, pastor, a gente já caminhando para o fim aqui, né, desse momento de mesa, eu queria perguntar, pastor Felipe aqui, já dentro desse gancho, né, que o pastor Robert falou sobre família. Por quê? Porque é muito fácil você liderar nos púlpitos, né? É muito fácil você liderar nas redes, nas mídias, nos vídeos, né? Que outros estão vendo. Mas, pastor Felipe, o sucesso de um líder do lado de fora justifica o fracasso da sua liderança familiar? Não, na verdade, o nosso sucesso começa em casa. O altar da igreja, ele é a extensão do altar da nossa casa. Sou filho de pastor, cresci nesse meio, nesse ambiente. Eu conheço muitos filhos de pastores revoltados, que se desviaram, porque, na verdade, eles não viam no lar aquilo que... No lar, o mesmo pastor que tinha na igreja.
E, na verdade, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar Jesus, nós precisamos amar Jesus. O evangelho não é performance. Eu sou grato a Deus porque eu aprendi com meu pai a amar Jesus. Aprendi com meu pai a entregar a vida e perder a vida para Jesus. Dar sentido na vida que nós temos. E hoje o que nos dá condição de pregar a palavra de Deus é porque nós temos uma família e um lar. O dia que nós não tivermos uma família e um lar, eu não tenho mais autoridade para pregar a palavra de Deus. E está aqui muitos pastores, eu sei muitos líderes, a sua prioridade é a sua família. E eu quero falar para a igreja que está aqui também. Não coloque um peso sobre a família pastoral, sobre a esposa, sobre os filhos, se o chamado é do marido, né? Porque às vezes a gente acha que a esposa tem o mesmo chamado, os filhos. Claro que toda família é uma família sacerdotal, mas cuidado às vezes para você não esperar algo que alguém não possa dar e pessoas aceitar esse peso que muitas vezes não pode carregar, né? Então, assim, Deus te chamou, viva para a glória de Deus, mas lembre-se, o teu sucesso começa em casa, né? Nenhum sucesso na igreja, nenhum sucesso empresarial vale a pena ao custo daquilo que tem o maior valor para você, que é a sua família. Amém? Eu sempre falo, né? O nosso principal ministério é o nosso lar, né? Nossa principal igreja é a nossa família e os nossos principais e maiores discípulos são os nossos filhos, né? Mas antes de finalizar aqui, então, né, para eu ser obediente ao meu tempo, senão o meu diretor de culto lá, gente, ele, né, vai puxar a minha orelha, né? Olha lá eles. Para, não vou nem olhar para vocês agora. Mas, para finalizar aqui esse round, hoje é o seu último dia como líder na Terra. Se você pudesse dar o seu último conselho a outros líderes, 1 minuto para cada preletor dizer aqui, põe 1 minuto aqui para mim no cronômetro, começando lá pelo pastor Robert. Peraí, trava. Gente, eu não estou profetizando que é o último dia na Terra, tá? Eu quero deixar bem claro, calma. É um exemplo, estamos conjecturando só isso, tá? Mas existe só um único conselho que você pode deixar, tá? Um conselho tesouro aqui, para os líderes de hoje, dessa geração. 1 minuto, solta, pastor Robert. Peraí, vai lá. Perseverança, ela gera permanência. O texto que Deus me deu ano passado, que é o que tem servido como uma palavra rema para a minha vida, eu tenho certeza que vai ser muito para a sua. Quando ele fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Nosso sobrenome deveria ser Ramo, né? Ele fala que nós devemos permanecer nele para que ele permaneça em nós. E assim nós daremos muitos frutos e frutos que durarão para sempre. Quando fala permanecer, ele está falando de relacionamento com a presença dele. Então, se fosse como Paulo, minhas últimas palavras seriam: permaneçam. Permaneçam na fé, permaneçam na presença de Jesus, que é o que vai te levar até o fim da tua jornada, para que você corra a sua corrida, para que você guarde a tua fé e que você combata o bom combate. Aê! Glória a Deus. Ajusta o cronômetro aí, Pastor Marcos Madaleno, não que seja o último nome de Jesus, não é, né? Tá? Mas muitos longos anos. Viver é Cristo, morrer é lucro, né? Misericórdia. Mas, pastor, 1 minuto aí na telão, seu último conselho para os líderes dessa geração. Eu tive uma conversa muito boa em 2014 com o Dr. Russell Shedd. Ele era uma grande referência para mim. E ao final dessa conversa eu perguntei para ele qual era o segredo que ele tinha carregado por toda a vida dele, qual que era, sabe, o que estava por trás disso. E que ele tinha uma jornada muito relevante. E ele falou para mim: irmão, eu ainda estou aprendendo. Então ele, com 84 anos de idade, tendo feito o que fez, vivendo os seus últimos anos, ele falava: eu estou aprendendo. Tem gente com 20 anos que acha que já sabe tudo. E eu entendi aquele dia que o segredo de uma boa liderança, de uma jornada com Deus bem-sucedida, é se manter com o coração aprendiz. Então, se mantenha com esse coração aprendiz. Tem mais uma coisa para aprender, tem mais uma revelação de Deus para conhecer e tem mais alguém para influenciar. Se mantenha com o coração aprendiz. Uau! Glória a Deus!
Glória a Deus. Bem obediente, cravada, hein? Cravada ali. Ajusta o cronômetro. Pastor Diego Menin, por favor, seu último conselho para os líderes dessa geração. Bom, se eu pudesse dizer que é o que eu tento falar para mim mesmo quando algumas vezes me sinto desanimado, cansado, decepcionado. 2 perguntas que nós temos que responder todos os dias. Por quê e para quem? Por que eu faço o que faço e para quem eu faço o que faço? Se todos os dias você responder essas 2 perguntas, nenhuma cara feia, nenhuma traição, nenhuma situação momentânea vai parar você. Lembre sempre por que você faz o que faz e para quem você faz o que faz. Você vai se manter sempre alegre, feliz e satisfeito. Porque tanto por que como para quem nunca vão mudar em todos os tempos. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Ajusta o nosso cronômetro. Pastor Felipe não pode usar os 19 segundos restantes do pastor Menin. Não pode somar os segundos restantes, tá? Vamos lá. 1 minuto. Telão. Pastor Felipe, seu conselho. Primeira coisa, vamos lá, tenha um coração ensinável. As lutas, injustiças são pedagógicas na nossa vida, elas nos ensinam. Então, temos que estar disposto a aprender. Segundo conselho, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu estava falando na ministração que o temor não é medo de Deus, mas o medo de perder a presença de Deus. Que nós possamos caminhar em temor e nunca perder a presença de Deus. O último conselho é: ame o Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração. Se você está vivendo, em Jesus nós encontramos o motivo para viver. Mas se você está morrendo, em Jesus nós encontramos o motivo para morrer. Que a gente possa ficar velhinho, com a boca murcha, amando o Senhor. E esse foi o nosso Na Mesa. Eu queria agradecer. Nós salva de palmas, gente, para todos os preletores que vão ainda continuar por muitos anos, né? Muito obrigada. Deus já te deu a palavra, Deus já te deu a visão, Deus já te deu a unção. Abre essa boca cheia de dente e vá fazer o que Deus mandou você fazer. Sabe que Deus está querendo dessa geração homens posicionados, como João Batista, os profetas, com os olhos cheios de chama de fogo. Que a vida cristã não é apenas contemplativa, ela é produtiva. Quando você caminha com Deus, você quer fazer a diferença, você não se conforma com o mundo à sua volta. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus tem o melhor para você. Ele tem um caminho de segurança, Ele tem um caminho de bênção, Ele tem um caminho de paz, Ele tem um caminho de salvação, Ele tem um caminho de restauração para a sua vida.